Olá! Nesses próximos minutos, vamos conversar sobre um tema que é recorrente nos consultórios e ambulatórios de pediatria, em especial de crescimento e desenvolvimento dos lactentes. Se o genovaro ou genovago apresentado por aquela criança, ele é constitucional ou é patológico. Na verdade, nós sabemos que o arqueamento dos membros inferiores são causas frequentes de consulta na pediatria e de encaminhamento à ortopedia. E faz parte da rotina pediátrica nós sermos capazes de diferenciar se aquele arqueamento ele é fisiológico ou é patológico. E para responder essa pergunta, se ele é constitucional ou se ele é patológico, nós precisamos lembrar da fisiologia da evolução anatômica dos membros inferiores durante essa fase de crescimento inicial. Existe um exagero fisiológico da angulação tíbio-femoral nos primeiros anos de vida das nossas crianças, né? E o genovaro e o genovago, eles são considerados, em várias situações, estágios normais do desenvolvimento esquelético daquela criança. Os neonatos e lactentes, eles apresentam um genovaro que é constitucional. Isso decorre da posição fetal e do modelamento que foi imposto pelo útero naqueles meses de gestação, né? E a correção desse genovaro, ela começa a acontecer com o começo do andar daquela criança. E a correção final geralmente acontece 6 meses após o início da criança começar a andar ou entre 18 e 24 meses. Esse gráfico ao lado, ele mostra pra gente como é que é a evolução dessa anatomia nos primeiros 7 a 8 anos de vida. Por volta dos 2 anos de idade, a criança atinge um alinhamento, né, tíbio-femoral. E a partir dessa idade, por volta dos 2 anos e meio, ela passa a desenvolver um genovalgo. Isso decorre do alargamento da pelvis, né? E esse valgismo, ele é mais intenso entre os 2 anos e meio e 4 anos de idade e vai sendo corrigido gradualmente até os 6, 7 anos de idade, quando essa deformidade ela é corrigida e o padrão típico, né, da angulação tíbio-femoral, ela se instala e o indivíduo leva ao longo da vida, né? Veja então que existe uma evolução fisiológica da angulação dos membros inferiores nesses primeiros anos de vida. O recém-nascido ele tende a fazer um genovaro, né, que se corrige por volta dos 18, 24 meses de vida. Por volta dos 2 anos e meio, ele desenvolve um genovalgo, né, que também vai sendo corrigido gradualmente até os 6, 7 anos de idade, quando o alinhamento ele acontece e a criança leva aquele padrão, né, ao longo das próximas décadas. Nos casos constitucionais, nós devemos apenas ter um acompanhamento conservador. Nós observamos o padrão de deambulação da criança, porque se é constitucional, nós esperamos que não haja dificuldade para andar nem desequilíbrio, né? Nós podemos fotografar essas crianças de trás e de frente para poder comparar a evolução da angulação tíbio-femoral, né? E nós podemos também fazer medições para fazer essa avaliação comparativa, né? No caso do genovalgo, a gente faz a medição intercondilar e no caso do genovaro, a gente faz a medição intermaleolar e acompanha essas distâncias, né, esses parâmetros ao longo do crescimento daquela criança. Mas nós temos sinais de alerta que nos orientam de uma possibilidade de que aquele genovalgo ou daquele genovaro não sejam constitucionais, mas nós estejamos diante de uma situação patológica. E esses sinais de alerta são quando a deformidade ela é unilateral, quando a deformidade é progressiva, quando a criança chega aos 2 anos de idade e ela mantém o genovaro, né, ou a presença do varismo ou do valgismo fora daquelas faixas etárias em que eles são considerados constitucionais, né? Nós também podemos estar diante de alguma situação patológica quando as distâncias intercondilar, no caso do genovaro, e intermaleolar, no caso do genovalgo, elas são maiores do que 2 desvios padrão do que o esperado para a idade daquela criança. Quando, junto com o genovaro ou o genovalgo, nós temos uma baixa velocidade de crescimento, aparecem alargamento das placas de crescimento, né? E existem dores ósseas, né, nos membros inferiores e dificuldade para andar. Esses sinais, eles são alertas importantes de que aquele quadro pode não ser constitucional e sim estarmos diante de alguma situação patológica. E entre as causas patológicas de genovalgo e genovaro, nós temos as displasias esqueléticas, as doenças metabólicas como raquitismos, a doença osteometabólica do indivíduo renal crônico, traumatismos na placa de crescimento e a doença de Blount, que é a doença da tíbia vara, em que nós temos um crescimento desigual das porções externas e mediais da tíbia. Essas situações, elas merecem um cuidado especial e também uma intervenção
especializada. A mensagem nesse tema é de que para a gente diferenciar o geno varo, o geno valgo, constitucional do patológico, é preciso que a gente conheça a fisiologia da evolução da angulação dos membros inferiores nos primeiros anos de vida e reconhecer os sinais de alerta para as condições patológicas.